em semente, Caio, esse ano, nessa temporada, como que foi o plantio? O que que você viu? O desempenho foi bom? Faltou um pouquinho de chuva no começo, né? Depois engrenou. Esse ano foi um pouco melhor que o ano passado, né? Faltou, igual você falou, faltou um pouco de chuva no começo, depois deu uma engrenada. Então, as primeiras que foram plantadas, que pegou essa chuva, foi muito bom. Para nós foi excelente, altas produtividades. Porém, as que foi plantada um pouco depois, como faltou chuva mais tarde no enchimento de grão, foi onde deu uma caída na produtividade, né? Tanto que, então, fazendo uma média aí, foi um pouquinho melhor que o ano passado, quase empatando, assim, em questão de média, né? Hoje a média aqui da região do Sertãozinho está em quanto? Hoje o pessoal aqui está em torno de 70 sacos por hectare, nessa faixa aí, na região Na nossa. safra passada entregou quanto? Nossa, na safra passada, uns 55, quem produziu bem. Teve gente que produziu 40, os que não empatou, levou um pouquinho de fumo, salvo os que conseguiu ganhar um dinheirinho. Ficou bem complicado, devido à seca, né? E o preço não ajudou muito, então os dois fatores influenciaram. Esse ano um pouquinho melhor aí. E lá em Guaíra, Júnior, também o cenário foi o mesmo? Foi o mesmo, Marino. Nas áreas de pivô lá, né? Lá tem muito pivô, né? O ano passado teve bastante problema, o ano passado. Mesmo nas áreas de pivô, sofreu? Sofreu, o ano passado, sim. Aí, para esse, já foi bem diferente. Foi o que o Caio falou, faltou um pouquinho de chuva no começo, depois elas vieram, o pessoal plantou. Mas eu estava comentando com o Caio, o que aconteceu em Guaíra? Na metade da colheita, por exemplo, 50% estava colhido. Na verdade, a colheita era para ser em 45, 50 dias, né, de colheita, um período justo. Colheu essa soja em 30, 35 dias. Passaram o pente, por quê? No veranico No lá de veranico e 50% do que nós recebemos, por exemplo, pode falar que começou soja com 10, 11 de umidade. Recebi soja lá no armazém com 8 de umidade. É muito cedo. Eu nunca tinha visto. 8... Nem vai passar. Uai, então, quer dizer, aí você vê como que foi, né? E acaba o produtor perde com isso também, né? É muito seco, perde também, né? Poderia ter colhido um pouco antes, mas às vezes o produtor chegou lá e falou assim para mim, tive alguns exemplos. Júnior, não vou colher não, eu fiz um teste lá onde está com 16, eu vou esperar 2 dias. Realmente, ele esperou, chegou lá, no outro dia já estava com 10. E falou, mas o que é isso? Falou, é lá em cima, aí não sei. Falei, rapaz, então assim, tá mudando, né? O clima está mudando. E nós sentimos ali no nosso dia a dia, no recebimento de grão, você vê que realmente fez bastante diferença. Foi tudo junto. E a unidade lá fez as melhorias, deu conta de... A hora que chegou todo mundo lá, a unidade lá, nós temos um problema bom, né? Que a gente passa apertado com o recebimento, porque chega bastante coisa, é um problema que a gente costuma falar que é um problema bom. Né? Então... Tá recebendo quanto? Recebeu quanto? Esse ano recebeu 45 mil, o ano passado 48, né? Já é a 7ª safra que faz lá no armazém. E as últimas 5 safras, a Copercana ficou em primeiro lugar no recebimento de grãos. Olha. Isso, para quem chegou por último, como eu estava comentando, né? O caçula de lá, acabou passando lá, porque lá, para quem conhece lá, é uma região, tem uma concorrência muito grande. São quantos recebedores lá? Com a Copercana são 6 empresas. Mas lá, Marina, é assim, está dividido, né? São 6 empresas, praticamente cada um com um segmento. Tem comerciante, tem fábrica, tem multinacional, tem armazéns gerais. Tipo assim, cada um com sua peculiaridade de fazer, né? Então, o produtor, tipo assim, ele entrega onde ele quiser. Um exemplo. Não, vou entregar para o comerciante que ele acha vantagem lá. Vou entregar na multinacional, que é mais vantajoso, pode pensar. Não, vou entregar na cooperativa, que eu conheço o pessoal lá, segurança sem questionamento. Então, tem tudo isso lá. E lá são 6 empresas, né? Como eu estava te falando. Outra coisa, eu acho que em poucos lugares no estado de São Paulo, você tem uma concentração de armazéns que estão perto um do outro. É uma fileira. Então, o caminhão vai aqui, se tiver fila ali, ele vai para o outro. É até engraçado, né? Mas, assim, já faz 5 safras, no total de 7 safras que está lá. As últimas 5, a Copercana ficou em primeiro lugar no recebimento de grãos. Isso é muito bom para a Copercana, para nós funcionários. A diretoria dá um suporte excepcional para nós, né? Você falou de melhorias, todo ano tem melhoria lá na unidade. E é para servir o cliente, o cooperado, né?
o final é o cooperado, né? O cliente nosso. Então, tem melhoria programada para os próximos anos, né? Mas a briga, a gente costuma brincar lá, a tendência, a gente quer ficar em primeiro lugar. A gente trata como um jogo na época de safra. Pode perder, Ó, né? estamos em primeiro, estamos em segundo, para que no final dá o resultado. Porque se você ficar acomodado também, você dança, né? Mas teve o volume de soja bastante lá. Não foi melhor que o ano passado, assim... foi um pouco melhor, mas pelo que a gente andava na roça e via, falava, opa, tá excepcional. A expectativa era outra, né? Aí secou, né? Aí veio esse veranico, jogou para baixo, aí ficou aquela ali. Mas tem uma safra boa. Ali costuma ficar em torno de 200 mil toneladas no município ali, né? Um fato também da Copercana, da cooperativa lá onde eu fico, é legal também porque eu recebo soja de Guaíra, Barretos, Miguelópolis, Ipuã, Alberto Moreira, Terra Roxa, Jaborandi, Morro Agudo. Então, assim, eu tenho um leque de clientes, passa de 300 clientes produtores. É uma região boa, então, e vem soja de alguns lugares mais longe. Isso é gratificante, é legal. É a confiança. É a confiança, a liquidez da Copercana, a honestidade, a seriedade. O pessoal dá bastante valor nisso também, sabe? Conhece a gente de outros trabalhos. As pessoas, né? As pessoas, a equipe foi formada. Foi formada uma boa, equipe, né? o antigo gestor que iniciou todo o trabalho lá, ele teve a preocupação de montar uma equipe muito boa. Sim, o Zé então, ele tirou bastante gente de outras empresas, ele fez igual um time de futebol, ele foi contratando, fez uma equipe muito boa. Fez uma seleção boa. Hoje o pessoal toca o barco, sabe? Mas foi mérito dele ter feito uma equipe muito boa desde o início. É igual a semente que a gente estava falando. Plantou certinho de qualidade, vai embora. Ele fez um time muito bom desde o início e tá dando resultado, graças a Deus. Você conhece lá Guaíra, Pedro? Conheço Guaíra, não conheço a unidade ainda. A unidade, né? Não conheço, mas vou conhecer. E o mercado lá de Guaíra, o que você acha? O que é diferente dos outros? O mercado de Guaíra é diferente dos outros pelo número, né, de produtores que nós temos. E eu acho que na área aqui norte de São Paulo, nós estamos falando de lá ser o maior polo produtivo de soja, né, de soja. Grãos, então, de grãos. E como todo lugar que é o mais, ele também é o mais concorrido. Ele também é o mais desafiador. Ele também é o mais tudo, né? Então, nós temos boas parcerias lá, inclusive vocês. E a gente, tudo que leva de novidade, se dá certo, por exemplo, a cultivar que vinga também mais lá. Então, assim, é um mercado muito interessante, muito, muito bom. E a diferença também é que lá a gente talvez tenha umas produtividades diferentes, porque tem muito pivô lá, né? Ainda é uma região que tem bastante grãos. A produtividade lá, aqui 75, né? A média. 70. 70. Não, ficou nisso também. É que, sim, o pivô vai fazer bastante diferença, às vezes, numa safra que é não tão boa de chuva. Às vezes, safras que são boas de chuva, tem produtor que às vezes não liga pivô, porque chove bem e tal, tem produtor que só liga pontualmente, mas nas safras desafiadoras, o pivô é uma ferramenta muito boa. Quando tem água também, né? Não pode ser tão desafiadora, que aí é desafiadora demais. Mas esse é o pulo, sabe? O pivô vai garantir o pivô, ele gera o desafio do nematóide, né? Não é jogar. Eu fui em umas áreas lá em Guaíra. Outros desafios. O pessoal pivô sofrendo muito, com manejo muito intensivo de nematóide. Porque o bicho come, né? E é recorrente, né? Você, às vezes, plantam... Não tem tanta rotatividade, então é uma soja, depois você põe, às vezes, um milho. Às vezes, você tenta fazer 3 safras no pivô, né? Porque o pivô tem um custo, né? Então, você tenta fazer 3 safras aí para ficar um custo bom para o pivô e que você tem a oportunidade também de ter 3 safras, 3 rendas, 3... enfim. Outra coisa do pivô que... O ano retrasado, né? Sem ser essa última safra, a outra. A gente fala muito de seca, mas o que está atrapalhando muito são altas temperaturas, né? Então, tanto que nós vimos que no ano retrasado, né? Além da falta de chuva, até áreas de pivô, você fala, então o pivô ele joga água, né? Vai salvar. A temperatura era tão grande que até em áreas de pivô houve algumas falhas devido à alta temperatura. É onde que tá o clima pegando mais aí, eu acho, do que até a falta não é só de chuva, isso, né? Não é só água. Essas altas temperaturas, até nas áreas de pivô, vem atrapalhando.